Bem-vindos a Salzburg. Essa cidade austríaca é conhecida por suas paisagens alpinas e pelo seu legado musical. Hoje tem início uma das maiores aventuras sobre duas rodas: atravessar os passos alpinos entre a Áustria e a Itália, de moto, passando pelos pontos mais altos entre a fronteira natural dos dois países. Uma aventura inesquecível, Áustria e Itália. Este é o Parque Hotel Brunauer, nossa base de aventuras em Salzburg. É daqui que sairemos para uma grande aventura, percorrer todos os Alpes, que na verdade os Alpes são fronteiras naturais de 6 países. Sairemos da Áustria rumo à Itália, depois vem Suíça, Liechtenstein, França, Alemanha e retornando à Áustria. 6 países em cerca de 20 dias. Uma grande aventura. E essas são nossas motos, BMW GS 1250 cilindradas, para percorrer todos os 6 países. Imaginem a aventura de percorrer a fronteira de 6 países, cruzando os Alpes, seus passos e estradas de montanha. E esta é a minha moto. Essas estradas só são abertas no verão, porque no inverno a neve impossibilita qualquer tráfego de veículos. Inesquecível. Iniciando o tour através dos Alpes. Saindo de Salzburg, Áustria. Estamos na moto número 1. Começando o tour. E estamos indo em direção aos Alpes. Estes são os Alpes austríacos. O vídeo de hoje será quase que inteiramente dedicada às paisagens dos vales e montanhas que formam os Alpes, com imagens de tirar o fôlego. Pode parecer um vídeo longo,
mas as imagens não conseguem realmente transmitir o que é atravessar essas paisagens numa moto, sentindo o sol, o vento, o calor, o frio, os aromas. É realmente uma viagem mágica. Hoje estamos deixando a Áustria a caminho da Itália. Este país é muito rico em história. Vamos aproveitar essas estradas para relembrar alguns fatos recentes que mudaram a face do mundo. Muito se fala sobre o Império Romano, Império Veneziano, grego, egípcio, mas a história austríaca é igualmente importante e muito rica. História da Áustria. A história da Áustria remonta a muitos séculos. No início, foi habitada por várias tribos celtas e, posteriormente, pelo Império Romano. No século VI, os austríacos foram governados pelos duques da Baviera, da Alemanha, mas em 976 tornou-se um ducado independente sob o domínio da dinastia Babenberg. A mudança mais importante começou em 1278, com a dinastia dos Habsburg, que assumiu o poder e expandiu suas terras ao longo dos séculos seguintes, o famoso Império dos Habsburg. A partir do século XVI, a Áustria se tornou parte do Império Habsburg, que se estendeu por grande parte da Europa Central e Oriental. O Império passou por mudanças significativas e enfrentou desafios como as guerras napoleônicas e as guerras mundiais. O Império Habsburg durou, portanto, de 1278 até a Primeira Guerra Mundial, em 1918. Após a Primeira Guerra Mundial, a Áustria se tornou uma república independente. No entanto, em 1938, foi anexada pela Alemanha nazista de Adolf Hitler, tornando-se parte do Terceiro Reich. Somente após a Segunda Guerra Mundial, em 1955, a Áustria declarou sua neutralidade e recuperou sua independência, sendo a Áustria que conhecemos hoje, somente a partir de 1955. Em relação às suas fronteiras atuais, a Áustria é um país localizado no coração da Europa. Faz fronteira com 8 países: Alemanha e República Tcheca, Eslováquia e Hungria, Eslovênia e Itália ao sul, Suíça e Liechtenstein. Essas fronteiras foram definidas por tratados e acordos históricos ao longo dos anos, e a Áustria é conhecida por sua posição geográfica estratégica
com uma rica história cultural e política pela sua própria localização, no coração da Europa. A história do Império Austro-Húngaro é um pouco mais recente. A Casa de Habsburgo, a partir de 1867, fez uma união com os húngaros, criando o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro foi uma grande potência que existiu na Europa entre 1867 e 1918. Terminou no final da Primeira Guerra Mundial. Foi uma união entre dois reinos, o Império Austríaco e o Reino da Hungria. Mas essa união não conseguiu resolver todas as tensões étnicas e nacionalistas existentes. Ao longo do tempo, as diferentes nacionalidades dentro do Império Austro-Húngaro continuaram a buscar maior autonomia e igualdade, o que levou a conflitos internos e enfraqueceu a estabilidade do Império. O fim do Império Austro-Húngaro ocorreu após a derrota na Primeira Guerra Mundial. A guerra resultou em enormes perdas dentro do Império, levando à desintegração da monarquia. Em 1918, várias regiões começaram a declarar sua independência e o imperador Carlos I abdicou do trono. A independência da Áustria. Em outubro de 1918, a Áustria declarou-se uma república independente, assim como a Hungria, proclamando sua independência em 1918. Assim, o Império Austro-Húngaro chegou ao fim e seus territórios foram reorganizados em várias nações independentes, incluindo a Áustria, a Hungria, assim como a Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia e Romênia. Parte desses territórios também faziam parte do Império Austro-Húngaro. Era o fim da Casa de Habsburgo. E estamos indo em direção aos Alpes. Estes são os Alpes austríacos. Os Alpes são uma cadeia montanhosa que se estende pela Europa Central e são formados principalmente de rochas sedimentares, metamórficas e algumas rochas ígneas. Sua origem geológica está relacionada ao movimento tectônico das placas da Terra. Há cerca de 30 milhões de anos, a colisão das placas tectônicas africana e euroasiáticas começou a elevar as camadas de rocha, formando os Alpes. Esse processo de orogenia, ou seja, a formação de montanha através do encontro de placas tectônicas, continuou ao longo do tempo, gerando a atual paisagem montanhosa, os Alpes. Devido à sua extensa e impressionante cadeia de montanhas, os Alpes servem hoje como uma fronteira natural para vários países na Europa. Eles se estendem por aproximadamente 1.200 quilômetros, passando por 8 países: França, Itália, Suíça, Liechtenstein, Áustria, Alemanha, Eslovênia e Mônaco. Durante o verão, os caminhos naturais que se abrem entre as montanhas são chamados de passos. Os passos alpinos são, então, pequenas estradas de montanhas que ligam os diversos países. O passo alpino que liga as cidades de Salzburg a Cortina d'Ampezzo
é chamado Passo de Montecroce, ou Grossglockner. A distância entre Salzburg e Cortina d'Ampezzo é de aproximadamente 250 quilômetros. É o caminho que vamos fazer hoje. Portanto, cada passo alpino é uma estrada de montanha que atravessa os Alpes, conectando diversas cidades e regiões. Para ir de Salzburg, na Áustria, a Cortina d'Ampezzo, na Itália, existem várias opções de rotas que oferecem belas paisagens alpinas. Alguns dos principais passos alpinos, estradas e montanhas, incluem o Passo Brenner, o Passo de Sella, o Passo Pordoi e o Grossglockner, que é o que nós vamos seguir. Um dos passos de montanha mais famoso é o Passo Pordoi. Foi historicamente utilizado como uma rota de transporte desde a antiguidade, facilitando a conexão entre as comunidades locais. Hoje em dia, além de ser uma importante via para turistas, também é usada para eventos esportivos e competições ciclísticas, como o famoso Giro de Itália. É muito comum a quantidade de ciclistas nesses caminhos. Lembrando que os ciclistas sempre têm a preferência, seja na subida ou na descida. A estrada Grossglockner é uma famosa rota alpina localizada na Áustria. Foi construída entre 1930 e 1935. A estrada é uma das rotas de montanha mais espetaculares e cênicas da Europa, atravessando os Alpes austríacos e oferecendo vistas deslumbrantes das montanhas e geleiras ao redor. Essa estrada passa pelo Parque Nacional Hohe Tauern, a maior área protegida dos Alpes Orientais. E aqui um mirante no topo dos Alpes austríacos. E aqui é a Serra do Rio do Rastro, na Áustria. Peraí que eu tô indo lá, peraí.
um cabrito montanhês. E aqui o interior do restaurante. Olha esse coelho, que coitado. Pobre coelho, não teve um fim muito feliz. Estamos no ponto mais alto dos Alpes austríacos. Essa é a montanha Grossglockner. É a mais alta da Áustria, que dá nome à estrada e ao passo. O pico da montanha Grossglockner, que dá nome à estrada e que dá nome ao passo, é a montanha mais alta dos Alpes austríacos. É cercada por paisagens impressionantes, com muitos mirantes, trilhas para caminhada e oportunidade para apreciar a natureza dos Alpes austríacos. Ela atrai turistas e entusiastas de carro, moto e bike do mundo inteiro, em busca de uma experiência única pelas montanhas. A Áustria teve papel fundamental no início da Primeira Guerra Mundial. O arquiduque Francisco Ferdinando foi um membro proeminente da família imperial dos Habsburgos, nascido em 1863 na Áustria. Francisco Ferdinando era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. O papel crucial de Francisco Ferdinando no início da Primeira Guerra Mundial está relacionado ao seu assassinato, que ocorreu em junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia. Em visita oficial à Bósnia, uma província do Império, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa foram assassinados por um grupo sérvio Mão Negra. Esse grupo buscava a independência da Bósnia e sua unificação com a Sérvia. O assassinato do arquiduque desencadeou uma série de eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Isso acabou desencadeando alianças militares e conflitos diplomáticos entre as grandes potências europeias, culminando na declaração da guerra em julho de 1914. Assim como a Áustria teve uma importante ação no início da Primeira Guerra Mundial, também teve grande importância na Segunda Guerra Mundial. Não podemos esquecer que Adolf Hitler era, na verdade, austríaco.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Áustria foi anexada à Alemanha nazista em 1938. Hitler tornou-se o líder da Alemanha nazista e teve grande influência na Áustria durante a guerra. Mas a Áustria também sediou muitos eventos importantes esportivos, como os Jogos Olímpicos de Inverno. Também é a terra natal de Wolfgang Amadeus Mozart e muitos outros. País que respira cultura e música. Essa é uma região rica demais em história. É uma honra conhecer e passar pelos mesmos caminhos desenhados pela história. Áustria. O ponto mais alto da estrada é o Passo Hochtor, com uma altitude de aproximadamente 2.500 metros acima do nível do mar. Além de ser uma atração turística popular, a estrada é uma importante via de acesso entre as regiões de Salzburg e Coríntia. É o caminho pelo qual vamos passar hoje. Este é o Passo Hochtor. O turismo de moto nos Alpes é conhecido por atrair pessoas de todo o mundo. Paisagens e rotas cênicas para os amantes de aventura em duas rodas. Sem dúvida, esse tipo de turismo contribui para a economia local e regional das áreas alpinas, através de hospedagem, restaurantes, atividades recreativas, aluguel de veículos, entre outros serviços do setor turístico. Quanto ao ciclismo, nos Alpes austríacos, o ciclismo é uma aventura muito popular. A região oferece paisagens e montanhas majestosas, lagos cristalinos e vilas pitorescas. Há diversas trilhas e estradas cênicas que atraem ciclistas de todo o mundo. Os Alpes austríacos têm opções para ciclistas de diferentes níveis de habilidade. As estradas de montanha são ideais para ciclistas experientes que desejam enfrentar subidas íngremes e percursos muito exigentes. Além disso, a região oferece também rotas mais suaves para ciclistas recreativos e para nós, amadores. Eu lá sei onde fica isso. Uma pequena pausa para apreciar a paisagem. Existem eventos e competições de ciclismo nos Alpes austríacos. A infraestrutura turística na área é bem desenvolvida, com hotéis e acomodações preparadas para receber ciclistas.
além de aluguel de bicicletas e guias para quem deseja explorar a região de forma mais organizada. No geral, o ciclismo nos Alpes austríacos é uma experiência incrível para os amantes da aventura e natureza. Uma oportunidade de explorar as paisagens mais impressionantes da Europa enquanto desfruta de uma atividade física muito saudável. E essa é a visão dos Alpes no verão. Imagine esse cenário no inverno, completamente branquinho. Mas no inverno, esses passos de montanha estão fechados para os veículos. Os moradores locais se utilizam de outros veículos, principalmente moto de neve. De repente, uma grande cachoeira bem no meio das montanhas. Eu imagino a quantidade de cachoeiras no período de degelo. Deve cair água para todo lado. Estamos no verão europeu. As cidades e centros urbanos geralmente se localizam na base dos Alpes, geralmente seguindo o contorno dos rios. É filme, não é foto?
É aqui um restaurante de estrada na Áustria. Ali o Max, o único que se perdeu hoje, seguindo uns mexicanos. Isso porque os pilotos eram tudo Harley Davidson, com aquele enorme chapéu mexicano. Acho que é para não fazer sombra na moto. Quando você perder, vai ser o Adriano agora. Jamais. E agora continuando o caminho rumo à Itália. Muitos vilarejos aos pés dos Alpes. Rumo à Itália agora. Incrível a quantidade de madeireiras e serrarias nesta região. A madeira é a base de toda a arquitetura alpina. É esse tipo de construção que consegue resistir bem às intempéries, principalmente aos invernos rigorosos alpinos. Essas casas austríacas parecem ter saído de um conto de fadas. Agora que estamos saindo da Áustria, rumo à fronteira com a Itália, vamos resumir a história da Áustria. Da pré-história, com suas tribos celtas, conquistados pelo Império Romano, até o ano 1200, onde com a queda do Império Romano se transformou no próprio Império Austríaco, que durou cerca de 700 anos, até que um austríaco deflagrou a Primeira Guerra Mundial. Anos mais tarde, outro austríaco deflagra a Segunda Guerra Mundial. Se isso não for história, não sei o que é. Se falarem em Terceira Guerra Mundial, olho na Áustria. Divisa, Áustria, Itália. Estamos entrando no território das Dolomitas. Temos 17 minutos para descer. Aqui é a fronteira
15 minutos descendo, 45 subindo. E aqui é a placa da divisa: Áustria, Itália. Estamos na região de Antous, bem na divisa. Faltam 15 minutos para abrir a estrada, para as motos descerem. Desce um grupo, sobe outro. A estrada é tão sinuosa que ou desce ou sobe. Estamos entrando no território das Dolomitas. Divisa: Áustria, Itália. Aqui é a antiga aduana. Antigamente tinha que ficar carimbando passaporte. Não existe mais isso hoje. Lembre-se sempre de verificar as condições climáticas e as restrições de viagem antes de embarcar nesta jornada, especialmente ao atravessar os passos alpinos, pois eles podem estar sujeitos a fechamentos temporários devido às condições climáticas. Essas são as famosas Dolomitas. E venta muito aqui em cima. Pensem num lugar inesquecível. Esse tipo de cena a gente só vê em filmes. Extremamente preservado. Vários monumentos aqui na região. Já estamos no Passo Staller. O Passo Staller é uma passagem localizada nos Alpes, na região do Tirol do Sul, na Itália. Ele conecta o Vale de Antous com o Vale de Deferegen, na Áustria. É uma rota frequentemente usada por turistas e aventureiros para atravessar entre os dois países. Alto Adige, também conhecido como Tirol do Sul, é uma região localizada no norte da Itália, nos Alpes. Faz parte da região do Tirol e é atualmente uma das regiões autônomas da Itália. O Alto Adige é conhecido por sua paisagem montanhosa, vales e uma mistura cultural devido à sua proximidade com a Áustria e a influência alemã na região. A capital da província é Bolzano. Bolzano. A região é famosa por suas atividades ao ar livre, como caminhadas, esqui e vinho, além de ser rico em história e cultura. Pilotando pelas estradas mais lindas do mundo.
província de Bolzano. Já estamos na cidade de Cortina d'Ampezzo. Último abastecimento antes de ir para o hotel. As famosas Dolomitas. Olha esse vale entre elas.
Lago Misurina, Itália, já na região de Cortina, aos pés dos Alpes Dolomitas, província de Belluno, Vêneto. Mais obras na pista. Mais obras. E as obras na montanha alpina ocorrem sempre no verão. Cortina d'Ampezzo. Chegando ao destino, essa charmosa cidade italiana é cercada pelas deslumbrantes Dolomitas e oferece diversas atrações turísticas. Bem-vindos a Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo. A cidade de Cortina d'Ampezzo está localizada no nordeste da Itália, na província de Belluno, na região do Vêneto. Ela é conhecida por ser uma famosa estância de esqui e destino turístico nos Alpes italianos. Cortina d'Ampezzo possui uma história rica e antiga, remonta à época do Império Romano. A cidade era uma parada estratégica ao longo da antiga rota comercial que ligava o Vêneto à região do Tirol, na Áustria. Ao longo dos séculos, a área passou por diversos domínios, incluindo a República Veneziana e o Império Austro-Húngaro. No final do século XIX, com o desenvolvimento do turismo de montanha, Cortina d'Ampezzo começou a se tornar um destino entre os turistas em busca de belezas naturais e atividades ao ar livre. A cidade ganhou destaque internacional durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 1956, quando sediou as competições do esqui alpino.
E esse é o nosso hotel em Cortina d'Ampezzo. Espetacular. E o quarto são 2 andares. Cidade de Cortina d'Ampezzo, uma famosa estância de esqui nos Alpes italianos. A população de Cortina pode variar ao longo do ano. Em 2021, sua população permanente era de cerca de 6.000 habitantes. A cidade é conhecida por suas belas paisagens montanhosas e vistas panorâmicas dos Alpes Dolomitas, que foram declarados Patrimônio Mundial da Unesco em 2009. Em termos linguísticos, a região de Cortina é bilíngue, com a língua italiana e a língua ladina, uma língua românica, sendo falada pela população local, graças à sua influência alemã. E chegamos a Cortina justamente durante uma das provas de ultramaratona mais importante do mundo, a Lavaredo. A ultramaratona Lavaredo ocorre anualmente na região de Cortina d'Ampezzo, na Itália. Essa é a chegada da ultramaratona de Lavaredo. A corrida apresenta diferentes distâncias, mas a distância mais conhecida é a Lavaredo Ultra Trail. Os corredores enfrentam terrenos desafiadores nos Alpes italianos. Lembrando que estamos aos pés dos Alpes das montanhas Dolomitas. Lavaredo Ultra Trail, que é uma maratona de montanha de 120 quilômetros. A ultramaratona Lavaredo foi realizada pela primeira vez em 2007 e desde então tem atraído corredores de todo o mundo para participarem dessa emocionante e extenuante corrida em meio às montanhas. É considerada uma das ultramaratonas mais difíceis da Europa, devido à sua elevação, terrenos acidentados e o clima imprevisível da região dos Alpes. A corrida é um verdadeiro teste de resistência e habilidade técnica dos atletas que se aventuram nessa jornada desafiadora. A igreja central de Cortina d'Ampezzo é conhecida como a Igreja Paroquial de Cortina, ou Igreja de Santa Maria della Difesa. É uma igreja católica romana localizada no centro da cidade de Cortina. A história desta igreja remonta ao século XIX. A construção da igreja começou em 1824 e foi concluída em 1837. Mantém sua arquitetura original em estilo neoclássico.
Igreja de Santa Maria della Difesa. É de 1837. Uma cidade de apenas 6.000 habitantes. É muito fácil percorrer a pé todo o centro histórico. Uma cidade espetacular. Uma cidade enraizada nos pés dos Alpes Dolomitas. Entrada da cidade de Cortina. Cidade de Cortina d'Ampezzo, Itália.